Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tips Place aqui no YouTube. Bora para mais um vídeo de Campeonato Brasileiro. Bons jogos nesse final de semana, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Vamos analisar o que tem de melhor a ser feito, descartar o que a gente corre risco, né? Em relação às apostas. E lembrando sempre que aqui no canal a gente tem uma brincadeira aqui no final do vídeo. Eu vou fazer uma múltipla com análise de todos os jogos, onde eu sinto mais confiança. E caso essa múltipla dê green, metade do prêmio ganho é dividido sobre as pessoas que comentarem esse vídeo aqui no YouTube. Lembrando, tem que comentar e estar inscrito no canal. Eu vou sortear o prêmio para alguma das pessoas, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos direto à análise. Bora lá, gente, para poder começar essa rodada de Campeonato Brasileiro. Já temos um grande jogo, né? O finalista da Copa do Brasil, São Paulo, de Dorival Júnior, contra o Botafogo, fazendo a melhor campanha de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Análise bem difícil para poder a gente fazer aqui, né? De apontar um favorito, mas algo me chama a atenção. Se a gente for falar do São Paulo aqui, o São Paulo tem um duelo muito difícil no meio da semana, né? Contra a LDU no Equador. O São Paulo vem de um jogo de um desgaste muito grande, onde o São Paulo não dá tanta visibilidade, não dá tanta preferência para o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque pode ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Inclusive, eu estou nessa pro São Paulo ser campeão da Sul-Americana, né? Numa cotação odd 30 que eu mandei para vocês lá no Instagram. Se você não segue no Instagram, clica aqui embaixo que tem o link para poder você seguir lá. Eu estou sempre compartilhando análise com vocês. E o São Paulo está chegando longe. Então acredito que o Dorival Júnior dê olhos totalmente para a Copa do Brasil e também para essa Copa Sul-Americana. Jogo no Equador, um jogo extremamente difícil para o São Paulo. Deve antes para poder se habituar em relação à altitude que tem. E aqui eu prefiro ficar a favor do time que tem todas as suas energias concentradas no Brasileiro. As casas de apostas estão dando aqui, ó, a gente pode ver Série A do Campeonato Brasileiro. A gente for ver aqui, Botafogo, as casas de apostas dão o Botafogo como possível zebra para o confronto, né? Ou seja, dá a vantagem do empate para o Botafogo. A gente tem uma cotação de 1,80, Botafogo ou empate, é nisso que eu vou colocar meu dinheiro aqui, tá? Lembrando que o Botafogo a 1,80 tem de 3 possíveis resultados do jogo, ou seja, São Paulo vencer, Botafogo vencer ou empate, a gente está do lado de 2. Do lado do time que faz a melhor campanha de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, e é aqui que eu vou trabalhar. Então, Botafogo ou empate, tudo bem? É a primeira tip que eu trago para vocês nesse duelo. O jogo do Cuiabá contra o Palmeiras também me interessa algo bem legal, eu vou mostrar para vocês. Preste atenção. O Cuiabá faz uma campanha que surpreende a todos no Campeonato Brasileiro, mas tem um detalhezinho que provavelmente você não está observando. O Cuiabá, quando joga em casa, eu vou botar aqui classificação em casa. Olha só, 14º colocado, o time não faz uma boa campanha. 9 jogos, 12 gols feitos, 11 gols sofridos. E o porquê disso? Porque quando joga fora, o Cuiabá é o segundo melhor visitante. Entende? O Cuiabá só não tem uma campanha melhor que a do Botafogo. Então, ó, 9 gols feitos, 10 sofridos e 16 pontos conquistados. O Cuiabá é muito forte quando joga fora de casa. Por quê? Isso é forma de jogar, tá, gente? O time, quando joga em casa, precisa propor o jogo na maioria das vezes. Quando joga fora de casa, não tem essa necessidade de propor jogo. Então, às vezes, sai no contra-ataque. O Cuiabá tem um ataque bem veloz, né? Com ele centralizado, ali produzindo muitos gols. Então, é uma forma do Cuiabá jogar. E joga contra o Palmeiras. Você sabe o quanto esse time do Palmeiras pode produzir. Se a gente for falar em calendário aqui, o Palmeiras tem um jogo no dia 23 contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras pegou o adversário mais fácil da Libertadores. Acredito que ainda dê um foco nesse... ainda para poder não desgarrar totalmente do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Botafogo abriu muitos pontos de vantagem, mas o Palmeiras, se ainda existe alguém aqui que pode chegar no Botafogo, esse alguém é o Palmeiras. Então acredito que vai tentar ir com o máximo de forças para cima do Cuiabá, e eu vejo a vitória como uma boa tip, até pagando um valor muito bom, 2,30 para o Palmeiras vencer essa partida. E essa segunda bet que eu trago para vocês. O Fluminense que encara o América Mineiro. O América Mineiro faz a pior campanha do Campeonato Brasileiro. 18 jogos, 19 gols marcados, 41 gols sofridos, mais do que o dobro, né? 10 pontos conquistados, tem um jogo a menos, o América Mineiro, lembrando. Mas encara o Fluminense, que tem um bom retrospecto, é o segundo melhor mandante
a segunda melhor defesa quando joga em casa. O América Mineiro deve sofrer, não deve conseguir marcar contra o Fluminense, né? O Fluminense muito forte no Maracanã. E aí a gente tem uma cotação de 1,50 pro Fluminense. Acredito que, mesmo com a cotação baixa, seja uma boa bet a ser feita, tudo bem? Por conta de todo esse favoritismo aí que o clube do Rio tem. É sétimo colocado porque faz uma campanha muito ruim fora de casa, mas dentro de casa muito boa. Inclusive, eu estava lá em Fluminense, América Mineiro e Fluminense, estava no estádio nesse jogo. O Fluminense deu 2 ou 3-0 o time do América Mineiro no primeiro turno, ó, 3-0. Os 3 gols no segundo tempo, recordo bem que eu ganhei dinheiro nessa bet. Então, bet que a gente ganha dinheiro, ainda mais no estádio, a gente não esquece. E o Cruzeiro e Corinthians eu quero trazer fator muito importante para vocês. Observe. Classificação, tá? Classificação. O Cruzeiro, se a gente olhar a classificação geral, é 12º colocado, faz uma campanha razoável, mas essa não é bem a realidade. O Cruzeiro começou o campeonato muito bem, lembra? Chegou a ser líder da competição, todo mundo falava do Cruzeiro. E de lá para cá o Cruzeiro vem num declínio muito grande. Então, o 12º colocado aqui é muito não pela realidade do Cruzeiro, que melhorou o seu elenco com algumas contratações, mas muito por conta do que ele fez nas 5, 6 primeiras rodadas. Depois disso, o Cruzeiro vem em queda livre. O Corinthians, apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Vanderlei Luxemburgo conseguiu dar um novo ar de esperança ao time. O time joga um bom futebol e joga em casa, na casa do Cruzeiro. Aqui tem um cenário muito forte, eu vou te mostrar. Observe. Cruzeiro em casa. Pior campanha do campeonato quase é do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tem 10 jogos em casa, né? O Vasco, o América e o Curitiba tem 9. 11 pontos somados. Agora o Cruzeiro tem o pior ataque da competição quando joga em casa. Observe. O Cruzeiro jogou 10 partidas em casa, fez apenas 4 gols. 4 gols em 10 partidas, entende? E o Corinthians fora de casa também não tem uma das melhores campanhas, um dos piores ataques fora de casa. 10 jogos, só 7 gols marcados. Aqui, gente, na boa, não tem muito o que fugir. Eu vou ficar de fora de apontar quem vai vencer essa partida e vou trabalhar o menos de 2,5 gols. Acredito que seja uma boa bet aqui para poder a gente estar trabalhando, beleza? Essas são as bets do sábado e agora eu vou para o domingo. Vasco e Atlético Mineiro. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Vasco acabou de esgotar todos os ingressos, vai jogar no Maracanã. Tava sem jogar com sua torcida já há 4 ou 5 rodadas, né? Que não conseguia a torcida por conta da punição lá no jogo contra o Goiás. É a volta da torcida para o Vasco que vem de um bom jogo, um bom primeiro tempo contra o Bragantino, vem de uma vitória contra o Grêmio jogando em casa sem público, deve ter mais de 60 mil pessoas empolgado com a contratação do Payet, e o Atlético Mineiro vive um momento de desequilíbrio, podemos dizer assim. O que eu vejo de valor para essa partida não é apontar quem vai ganhar, quem vai perder, ou o que seja, e sim uma coisa que eu trabalhei com vocês no último jogo do Vasco. No último jogo do Vasco contra o Bragantino, a gente pegou um green muito tranquilo, é no mais de 4,5 escanteios do Vasco. O Vasco, se você parar para poder ver, cumpriu essa linha aí em basicamente todos os jogos da metade do campeonato para cá. Depois que o Ramon Dias chegou, mudou a forma do time jogar, joga com centroavante, mas joga com 2 pontas que vão muito ao ataque, né? Ele acaba muitas vezes jogando com 3 zagueiros, então dá liberdade para os laterais. Acaba tendo muito aquela triangulação de ponta com o lateral subindo, e isso gera muitos escanteios. É por isso que eu vou buscar esse mais de 4,5 cantos aqui na partida do Vasco contra o Atlético Mineiro. O Atlético também é um time que cede um número bom de escanteios. Bahia e Red Bull Bragantino eu fico de fora, assim como o Internacional e Fortaleza. São 2 jogos difíceis, são 2 jogos que times que conseguem produzir um jogo bem e outro jogo não muito bem, então eu prefiro ficar de fora. E vou direto para esse Curitiba e Flamengo. Curitiba que, ao meu ver, tá, gente, com todo respeito, tem o pior time do Campeonato Brasileiro, pior até do que o Vasco e o América Mineiro. É um time que não vem produzindo bem, apesar de ter conseguido uma vitória contra o Fluminense fora de casa. O Curitiba vem de 3 jogos, 3 derrotas seguidas, tomou 4 do Botafogo, tomou 3 do Corinthians, tomou um gol do Bragantino, joga contra o Flamengo, que se a gente for parar para poder ver aqui, ó, tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e o Curitiba tem uma das defesas mais vazadas da competição, ficando atrás somente do América. Então, assim, acredito que o Flamengo possa sair vencedor. Foi eliminado da Libertadores, foco total no Brasileiro, ainda tenta alcançar o Botafogo de alguma forma, vem de uma classificação no meio de semana contra o Grêmio, e é jogo para o Flamengo fazer 3 pontos. Acredito eu. Santos e Grêmio eu fico de fora, porque é um jogo difícil. O Santos
volta a jogar em casa e o Grêmio perdeu para o Vasco nessa mesma situação, né? O Vasco também tem um time bem inferior, o Grêmio jogando em São Januário, sem apoio da torcida do Vasco, o Vasco foi lá e ganhou do Grêmio. Acredito que aqui, se a gente for falar alguma coisa, o Grêmio possa sim tirar vantagem, tem um elenco superior. Mas como é um jogo extremamente difícil, eu prefiro que você não faça nada nesse jogo. Porque a gente já fez bet no Flamengo, a gente já fez bet no Vasco. Aí quando a gente vai para o sábado, a gente fez bet no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo, no Palmeiras. Então tem jogo que a gente é melhor não entrar do que entrar para poder perder dinheiro, sendo bem sincero com vocês, tudo bem? Bora lá, gente, então vou fazer a múltiplazinha aqui, como combinei com vocês, né? Dando bom, eu compartilho uma parte do valor ganho, se der ruim, infelizmente, deu ruim para mim, deu ruim para você. São Paulo e Botafogo, como eu trouxe para vocês, eu vou de Botafogo ou empate, tudo bem? Eu vou de Botafogo ou empate, odds asiáticas, o handicap mais 0,5. Aqui, ó, empate ou Botafogo, vou pegar uma cotação menor porque o mercado fechou. Palmeiras para vencer, Fluminense para vencer. Cruzeiro e Corinthians, como falei com vocês, aqui eu vou me defender um pouquinho mais. Eu vou no menos de 3 gols asiáticos, tá? Menos de 3 gols asiáticos. O que é 3 gols asiáticos? Se saírem 3 gols na partida, eu tenho reembolso, eu não tenho head. Se eu fosse no menos de 2,5, eu teria head. O menos de 3 asiático me dá uma segurança maior, porque se sair 3 gols é só reembolso. Na múltipla é como se a gente não tivesse colocado essa aposta aqui, tá bom? Aí pro jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, eu vou fazer os escanteios aqui pro Vasco da Gama. Eu vou botar mais de 3 escanteios, vou me defender um pouquinho mais. Só aí já dá uma odd de 10. Tudo bem? E para finalizar, a vitória do Flamengo aqui contra o Flamengo eu vou botar, como ele já está numa cotação boa, eu vou botar Flamengo ou empate. Eu vou de Flamengo ou empate, vou me defender. Odd 13,54, tem 100 de crédito de aposta aqui, ó. Só ativar aqui, ó, coisa linda. Tá feita nossa odd quase 14 aí para o Campeonato Brasileiro, beleza? Espero que dê bom, vamos torcer para dar tudo certo. E não se esqueça, para poder concorrer, se essa múltipla bater aqui, você pode estar ganhando metade desse valor aqui, R$1.200, R$600. Vou sortear para algumas pessoas que estiverem comentado esse vídeo. E lembrando, tem que comentar e estar inscrito no canal. Espero ter ajudado aí, bora pro final de semana, que seja um final de semana abençoado e repleto de greens para todos nós.